Então, vamos lá, boa tarde. É uma grande felicidade retomar os nossos encontros aqui na Fermata, né, com vocês. E retomando, então, em 2026, né, com a Maria Célia, minha avó, e com a Rita Bonança. Vocês, a maioria de vocês já nos conhecem há algum tempo, né? Esse é um projeto que nos é muito caro, né? E que começou pelas mãos da Rita lá em 2011, né? Em 2011, então são 15 anos, e que foi adquirindo formatos distintos, iniciativas distintas, mas desde o princípio, né? A conexão era buscar esses caminhos, né, essas possibilidades de conversa entre a psicanálise e a arte, né? Logo no começo, o cinema foi um fator preponderante, né? E alguns devem lembrar, a gente fazia lá as nossas tardes, né, João? E trazendo sempre possibilidades de debater, né, os temas que os filmes traziam, e eram processos extremamente instigantes, né? Com a pandemia, né, a gente continuou se encontrando, né, por um bom período, aí, com novos desafios, com novas propostas. Naquela época nós nos encontrávamos semanalmente, dada a angústia, né, mas era muito mais uma coisa para nós nos mantermos ativas, né, e com possibilidade de ter um espaço de troca e de reflexão, né, dada a emergência e dadas as dificuldades do momento, né. A pandemia se estendeu e o Psicanálise e Arte acabou tomando, então, um outro formato, e desde o ano passado, então, nós encontramos aqui, com o apoio da Fermata, com todo o apoio do João, e com essa casa, a possibilidade de acolhida, né, para uma nova etapa, então, desses processos, né. A nossa ideia é continuar trazendo, né, essa conexão psicanálise e arte, mas sempre através da escuta também, de como os temas vão aparecendo aqui nos debates que a gente faz, né? E hoje, né, a centralidade da questão da escuta se fez presente, e nós vamos trabalhar, cada uma vai depois dizer um pouquinho mais, mas nós vamos trabalhar, de um lado, com a questão das artes plásticas, né, que eu vou trazer, né, abrindo um pouco a nossa conversa, seguindo depois com a literatura, fazendo esse diálogo, né, com a Clarice Freud Lacan, e com a Rita, e a Maria Célia vai trabalhar com o Cortázar, né. A nossa ideia é que a gente fale meia hora. Isso talvez para nós esse vai ser um maior desafio, porque toda vez a gente cada uma, a gente sempre tem essa limitação, né, logicamente, mas a gente quer manter a possibilidade de preservar o debate, meia hora pelo menos, do debate no final. Espero que a gente tenha uma tarde agradável, né, instigante, reflexiva, e geradora, né, de muitos outros planos, projetos e energias criadoras e criativas, né? Então, depois cada uma se apresentará ou falará um pouco mais especificamente, né? Eu também, então, sem mais delongas, eu resolvi, conversando aqui com as minhas amigas, né, eu resolvi aceitar o desafio de trabalhar com a Maria Martins. Provavelmente muitos de vocês não tenham escutado. Depois da apresentação eu vou fazer circular um pouco esse material dela, né? E a Maria Martins, então eu vou trazer um pouco esse debate, né, da escuta, né, fazendo a conexão, então, das artes plásticas, né, sobretudo com a obra que ela produz como escultora, na conexão da trajetória de vida dela, né, com as questões relacionadas à psicanálise e ao surrealismo. Curiosamente, nunca conversei sobre isso com a Rita nem com a Maria Célia, mas eu vejo, né, que existe uma linha dentro do que eu tenho trazido aqui pelo Psicanálise e Arte, que é um pouco de através de figuras femininas, né, vocês vão lembrar, eu trabalhei bastante com Frida Kahlo,
mas o cinema mexicano também, ou de aspectos relacionados ao cinema mexicano, um pouco sempre, a minha ideia foi de destacar o surrealismo, que eu acho que ele por si só tem conexões importantes com a psicanálise, na medida em que ele quebra historicamente, né? Ele traz, na verdade, a possibilidade de uma arte que fale diretamente da perspectiva do inconsciente, e por aí se relaciona, então, com a psicanálise. Acaba de me ocorrer o seguinte: eu atrapalho aqui o PowerPoint? Não? Posso ficar aqui? Ótimo. Então, eu falo, quando foi para mudar, João, eu te dou um toque, eu falo o seguinte, alguma coisa assim, tá? Então, vamos começar. Então, eu trouxe esse PowerPoint porque vocês vão ter que ficar cada vez mais de ladinho, você e a Maria. E eu começo já com uma fala direta, né, da Maria Martins. Ela diz assim: sei que minha arte não é de fácil abordagem. Eu faço minha escultura com raiva, com amor, com paixão, assim como amamos, como morremos, como sofremos, como deveríamos viver se não vivêssemos em uma sociedade de pequenas moralidades e grandes negócios. Eu me entrego completa e livremente à embriagadez de criar aquilo que me atormenta e que deve viver, sem buscar qualquer efeito de beleza fácil, permanecendo na minha verdade. Por isso, meu trabalho não pode agradar nem ser aceito facilmente. No entanto, sei que estou no caminho certo e vou permanecer fiel à minha trajetória. Ela faz essa declaração numa entrevista quando um dos seus trabalhos bem relevantes é rejeitado em um dos grandes museus em Nova York. Né? A próxima. Ela então vai já construindo uma história onde ela vai dizendo: eu falo do meu desejo, e eu falo do meu desejo através da minha arte. Né? Acima de tudo. A Maria é uma mulher de elite que nasce em Minas Gerais, no ano de 1894, e se formou com música, logo desde cedo. Ela viveu até 1972, quando faleceu aos 78 anos. Ela teve 4 filhas, 2 de seu primeiro casamento aos 20 anos, com Otávio Tarquínio de Souza, jurista e historiador, e posteriormente outras 2 com Carlos Martins, o grande parceiro da sua vida, um diplomata. 2 dessas 4 filhas sobreviveram, uma de cada relação. Logo separou-se e foi morar na França com as 2 filhas, mas não cedeu de seu desejo quando seu pai viajou a Paris para tentar fazer a reconciliação do casal. Eram todas figuras públicas distintas. Ela era casada com um diplomata, assim como ocorreu com a sua grande amiga Clarice Lispector, né? O casamento como diplomata a empurra para a vida pública, mas também faz com que se debruce sobre sua vida interna e quase que imediatamente se lança a estudos e experiências artísticas. Os episódios traumáticos, digo eu, como as perdas de suas filhas, geram certamente a profusão de dores e escutas de suas dores, de seus lutos, e a necessidade da arte se impôs. Então, ela durante toda a sua vida, ela tinha essas 2, vamos dizer assim, essas 2 perspectivas. De um lado, ela se apresentava, né, era obrigada a se apresentar em função do trabalho do parceiro dela, né, como a Madame Martins, né, quando ela acompanhava o seu diplomata, o seu marido diplomata, e acabava tendo que viajar, né, por vários países do mundo. Só que aí ela fazia aparecer o seu desejo, né, o seu desejo instigante, o seu desejo imaginante. Então ela circulou por Tóquio, Paris, Bruxelas e Washington. E cada vez mais a necessidade da arte se impôs. E é aqui, então, que já podemos começar a fazer uma aproximação entre o que pode a psicanálise e o que poderia o artista. De acordo com Giovanna Bartucci, ambas compartilham de algo que por ora podemos entender como um lugar. A experiência psicanalítica é também um lugar que pressupõe a existência de um outro que escute,
que interprete, que silencie. Um outro que encarne esse lugar, para que no momento em que nele, lugar, adentremos, possamos deixar ele mesmo de ser esse corpo, para ser apenas esse lugar. Próximo. Freud dizia: a arte oferece satisfações substitutivas para as mais antigas e ainda hoje mais profundamente sentidas renúncias culturais. E por isso, ninguém mais do que ela serve para reconciliar o homem com os sacrifícios que ele fez em nome da cultura. Ele fala isso no futuro de uma ilusão. E aqui eu também aproveito para fazer uma rápida referência ao Beethoven. Vocês entraram com a música de Beethoven, que produziu o seu desejo, a sua arte, usou da sua música, escutando a si mesmo, mesmo com a sua surdez. Produz uma obra que foi a que vocês ouviram enquanto chegavam. Foi através do movimento da escuta de si que Beethoven compôs a partir do som mental. É a partir disso que ele ouve cada nota, cada vibração em seu corpo. Já esse Cristo de Maria é quase humano, tomado com um corpo que parece ser de si mesmo, tomado por algo, expressando algo que não sabemos exatamente do que se trata. Um desejo contido. Podemos dizer com Battucci que ao mesmo tempo que as coisas também são inalcançáveis pela arte, institui-se um lugar onde não só intensidade e excesso pulsionais têm a possibilidade de se fazerem presentes, mas há a possibilidade de constituir destinos para as forças pulsionais. É o que ocorre no processo de análise, que vai buscar reescrever circuitos, inscrevendo a pulsão no registro de simbolização, como faz a arte. Próximo, João. O artista, portanto, não é o único que tem uma vida de fantasia. O reino intermediário da fantasia goza do favor geral da humanidade, e cada sofredor espera dele consolo e alívio, como diz Freud. Para quem não é artista, o rendimento de prazer que se pode extrair das fontes da fantasia é limitado. O artista, ao contrário, se autoriza de sua escuta de si mesmo. E podemos dizer que é exatamente esse processo que, de alguma forma, o analista, num processo de análise, busca aceder e construir com o paciente. As chances de, através da escuta, poder ampliar as possibilidades do sujeito encontrar uma nova posição para si, um lugar para si mesmo, é aquilo que permite a emergência de um sujeito a partir de um corte, de uma fenda, desse rombo, dessa cratera, disso tudo que é tão necessário para nós, humanos, por isso mesmo, lidarmos com aquilo que denominamos falta. São processos, são lugares psíquicos de constituição da subjetividade para os sujeitos, para os quais, como destino, serão sempre sujeitos que se produzirão de maneira interminável. Assim, tanto a psicanálise quanto a arte encontram na inscrição da pulsão, no registro da simbolização e sua reordenação do circuito pulsional, uma economia outra que possibilite o trabalho de criação, de produção de sentido e de ligação. Próximo, João. Uma obra de arte é, portanto, como um sonho. É a realização de um desejo, mas um desejo que foi transformado e disfarçado para que pudesse ser aceito pela consciência. Freud, no seu trabalho Escritores Criativos e de Devaneio, nos vai falando dessa possibilidade, desse prazer estético que o artista nos oferece, para que a partir dele possamos atingir a liberação de um prazer maior, proveniente de fontes psíquicas mais profundas. Maria disse em uma entrevista: foi apenas eu atravessar a Amazônia de avião na minha última viagem ao Brasil, de 1945,
que fui inspirada, né, e acabei terminando por produzir essas 8 esculturas, com as quais trato de fazer uma mescla de diferentes culturas, de culturas indígenas e de culturas africanas. Muitas vezes também busquei privilegiar a música e a dança em obras anteriores, falando da alegria pagã de viver. A beleza da terra, do rio e da floresta me impressionaram de tal forma que eu me vi obrigada a procurar conhecer as lendas e exprimi-las como pude. E espero que agrade ao povo de meu país. Aqui ela está falando ainda um pouco como diplomata, né? Também. Então, a Maria da noite, a Maria do dia, a Maria diplomata, a Maria subversiva, né? Mostrando, né, um pouco desses impulsos que ela atribui a algo que a Amazônia lhe deu, mas que nós sabemos também que essa inspiração ela é colada naquilo que dentro dela esperava a possibilidade de simbolização e de expressão. Então, é aquilo que foi possível para ela produzir. E o bronze, né, parece então um material perfeito para o trabalho que ela vai desenvolver. E para sua arte começa uma conexão com o movimento surrealista do pós-guerra. O processo pós-guerra convidou aos movimentos surrealistas porque trazia e colocava sobre a mesa a abundância da vida. Se a gente for pensar aqui na Frida Kahlo, né, que a gente trazia assim, com muita profusão aquela capacidade de expressar sem limite, de expressar sem um rigor ou de contenção. Então, mostrando como essas pessoas conseguiam fazer com aquilo que lhes foi dado as produções próximas, João, de rupturas, né? E é o que ela então vai fazendo, né? Ela vai trazendo a capacidade de metamorfose, de se metamorfosear e de trabalhar, então, a partir do bronze, de uma maneira muito diferente do que ela fazia com a madeira, né? Que era um material extremamente mais denso, extremamente mais rígido e que precisava obedecer à sua possibilidade de ação com os seus instrumentos. E aqui, a cera e o bronze, né, permitiam, então, escutar e encontrar formas de manifestação parecidas com as da Frida Kahlo, pensando que elas foram quase contemporâneas. Apesar de Frida se recusar a se identificar como surrealista, afirmava retratar o que sentia e dizia que não eram sonhos, que o que ela fazia eram as coisas que ela sentia e escutava, né? Então, poderíamos sempre por aí pensar, né, sobre o que significa aquilo que se escuta, o que cada um pode escutar e como é que se constrói a verdade de cada um, através da arte ou num divã, né? Freud e Lacan, portanto, se deleitaram com as suas teorias do inconsciente de como poderiam ser narrados em linguagem. E a gente chega aqui naquela que foi a obra máxima de Maria Martins, né, chamada O Impossível. É a obra de destaque de toda a sua trajetória. A escuta que Maria faz... Passou já? Não. Ah, tá. Não, a outra. Isso. Então, essa obra se chama O Impossível. Ela é a obra de destaque de toda a sua trajetória. A escuta que Maria faz de si é da ordem vibrante do inconsciente. Como diz Freud, o artista chega antes de nós mesmos. Essa sua obra de 1945, então, lembrando que Maria é esposa de um diplomata que era embaixador nesse momento do Brasil nos Estados Unidos, de 1939 a 1945.
E, então, um período absolutamente difícil, né, para o Brasil e para a situação global, mundial. Então, o significado dessa obra é crucial, né, pessoalmente, para ela, né, para a situação do mundo, né, e para aquilo que era vivido. Vamos lembrar que a Frida Kahlo ela morre em 1947, tá? Então ela passou pela guerra, né? Passou pelas questões das revoluções, inclusive de esquerda, que aconteceram, toda a história dela participando do Partido Comunista, etc. e tal. Mas aqui ela também está colocando, né, o impossível do real. Ela está mostrando como a relação sexual não existe, né? Então ela está lacaneando, vamos dizer assim. O Paolo Lolo diz: o impossível é o real. É incrível que ela usa a palavra, ela nomeia a obra, né, como impossível. O impossível é o real, que é o que não cessa de não se escrever. Ele representa um contínuo que não cessa, semelhante a uma fonte que nunca cessa, que não cessa de fazer jorrar a água, matéria fluida que passa, que se escoa sem deixar traço. A água não cessa de surgir, impulsionada por uma necessidade que as leis da física traduziram em símbolo. Ela se escoa lentamente em um contínuo que não se detém, como nós vivemos no real. Existe água que sai e água que não sai ainda. E ela só pode se escoar se o imenso reservatório que fica escondido no subsolo, encantonado por entre as rochas, a empurrar para cima. E a condição para que isso empurre é que a maior parte do líquido da massa de água fique detida na impossibilidade de se escoar. O impossível é essa água retida nas profundezas, no coração de uma imensa falha, entre aspas, né? E que é a condição de possibilidade do fluxo. A impossibilidade de fazer sair tudo é a condição de possibilidade para que o líquido continue a se escoar. Esse contínuo será o real. E será esse real, como impossível de dizer e descrever, que permanece, que é a fonte do devir. E é ele que precisamos escutar, né? Clarice se depara com a barata, né? Clarice se depara com o real. Curiosidade, aqueles que dizem que a personalidade, a pessoa, né, do real, da paixão segundo GH, poderia ter sido inspirada em Maria Martins, que era grande amiga de Clarice e era uma artista que vivia num lugar específico, né, no sótão da sua casa, e que rabiscava com carvão de maneira isolada e surpreendente. Clarice, inclusive, na exposição de Clarice, que aconteceu em São Paulo em 2021, havia demonstrações de esculturas, e uma delas era a escultura de Maria Martins, relatada como sua grande amiga, porque o marido de Clarice também serve em Washington no mesmo período, né, em que Maria Martins e o marido estavam lá. E elas frequentam, então, a mesma comunidade de artistas. Já estou acabando. Quanto falta? João, quanto falta? 6. 6? Então. 6, 7 minutos. Aqui, o próximo slide, um dos motivos que fazia com que Clarice admirasse... 10. Tá. Que Clarice admirasse a Maria era a liberdade, né, com que ela conseguiu lidar a paixão por Marcelo Duchamp. Eles tinham um caso, né, paralelo ao casamento, né, da Maria, como diplomata, e ela, naquele momento, ela consegue manter essa vinculação que depois, né, vai ser traduzida mais explicitamente, mas havia um convívio e se sabia, né, entre os intelectuais e os artistas que essa relação existia. E a Clarice admirava, né, relata que admirava ela por essa sua capacidade dela de se conectar, né, com aquilo que ela estava
com as apostas que ela fazia, inclusive em torno da sua liberdade relacional, né? E aqui tem uma declaração do Marcelo, né, Marcelo Duchamp, que então era também um artista, né, francês com quem eles tinham convivido, né? E ele dizia que ela teria sido realmente uma pessoa com quem ele teria vivido uma coisa muito diferente, né? Onde existia, ele diz, era uma aceitação completa, sem nenhum tipo de rebelião e de transgressão. Existe uma exposição surrealista, né? Em 1947, quando os artistas que tiveram que migrar por causa da guerra, europeus, eles se encontram e se reúnem lá em Washington, né, e passam a ter, então, essa convivência. E em 47, por ocasião, então, de uma exposição específica, Maria faz um discurso que ela chama Arte, Libertação e Paz. E nesse discurso, que é entregue ao Comitê de Arte de Washington e lido por um congressista, a Maria enfatiza, então, a inseparabilidade da arte e da política. E nesse discurso, ela sugere ao país que trabalhe no processo de reconstrução através da arte e da educação. Ela está falando dos Estados Unidos, né, dirigida aos Estados Unidos, mas, obviamente, também ao Brasil. Então, relembrando, ela atuava como surrealista e falava na condição de esposa do embaixador do Brasil. Nesse momento, as palavras de Maria estavam repletas do internacionalismo otimista que floresceu, ao menos temporariamente, quando as Nações Unidas, em 1948, estavam sendo formadas. A relação de Maria com Duchamp se intensifica e ela finalmente vai se tornar modelo, Maria, na obra Étant donné. Pode virar, João, por favor. Então, essa obra acaba sendo chamada da obra secreta, Étant donné. É a última obra-prima de Duchamp, né, revelada ao mundo póstumamente. E foi através de cartas divulgadas em 2009 que o mundo da arte, então, confirmou o que as formas já sugeriam. Maria Martins foi o modelo físico e conceitual para o torso nu feminino da instalação. Então, é considerada a mais furiosa declaração de amor carnal, né? Assim, o corpo da escultura brasileira é imortalizado e petrificado como uma paisagem inalcançável, né? Então, alguns autores dizem é o retrato do que ocorria, mas também era o real e o impossível se manifestando, né? Quer dizer, de um lado, como a relação impossível, a relação que não existe, o real que se expressa, né? Alguns dizem, porque dizem da existência dessa fenda considerada voyeurística, né? Aqui uma comparação, né, de como essas duas obras poderiam estar falando também, então, dessas duas relações, o impossível da Maria, né, e o étant donné, quer dizer, é o feito, né, está aí realizado, né. Então, nos dois, né, eles dizem, tem de um lado, né, essa perspectiva do desejo, né, daquilo que está ali, mas que não se realiza, né, e o sentido do vazio, né, ou do real, se nós quisermos, né, que pode estar pensado ali como nas cabeças, entre as garras, no caso do impossível da Maria, e da fusão impossível pela própria natureza, pela perspectiva dos corpos, né, e o vazio na fenda da porta, né, também a união impossível pela barreira imposta ao observador, mas nós sabemos que é muito mais do que isso, né, nós sabemos das impossibilidades, né, do esgotamento do real. Então, ambas as obras interrogam qual é a espessura do real que deve ser escutada, né? Aqui eu trago um pouco só para iluminar, né, para finalizar já, uma crítica a um trabalho, né, que é feito, né, por Bianca Coutinho Dias, que tenta justamente trabalhar o romance e a obra dos dois, né, de Martins e de Duchamp, trabalhando um pouco com as perspectivas lacanianas, né?
e falando um pouco o tempo todo da falta e do ato, né? E do gesto, né? Nas perspectivas de trabalhar ao redor do vazio instalado pela falta, né? E a coisa incrível é que a Maria volta, né, dos Estados Unidos, casada com o Carlos, 5 minutos. Ela volta, né, com o Carlos, e vamos fazer bingo, hein? Bingo. Nós ensaiamos direitinho. Ela volta com o Carlos para o Brasil em 53, né? Passada a guerra, Segunda Guerra, mas ela recebe muita crítica. E se a gente for pensar, até hoje não é uma artista tão conhecida, tão divulgada, né? Então a crítica conservadora julgou a sua obra demasiadamente erótica, né? Num momento de ascensão já de uma outra perspectiva, que era o abstracionismo. Mas aí, então, novamente, o que ela faz, né? Claro, fico até arrepiada. O que ela faz? Em vez de recuar, né? A nossa máxima é nunca recuar do desejo, né? Então, ela financia e estruturou o ecossistema da arte moderna no Brasil, né? Então, ela cria, através da rede internacional dela, a rede de contatos. Com essa rede de contatos, ela se valida, né, e valida o Brasil no exterior e se valida para entrar no Brasil. E ela foi uma peça fundamental para financiar, inclusive, né, e fundar o que veio a ser a Bienal de São Paulo. Então, foi ela que ajuda a instalar, financiar, conceber e pensar esse evento, né, que é maravilhoso, que existe até hoje, e também o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Então, ela liderou a criação e a expansão massiva do acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, né? Então, acho que é muito impressionante, né, a forma como ela consegue se olhar, se escutar, né? Consegue fazer da arte a sua arte, né? Consegue produzir socialmente, politicamente, né? E mostrar a importância dessa matriz Maria, né? Então, como né, a literatura diz, na verdade, né, ela força o mundo a encarar a existência de uma mulher desejante, artista, criadora, capaz de responder pelo próprio desejo e ainda de deixar uma obra própria, né? Claro, não dá para falar em 20 minutos, eu vou circular o livro. E isso é só para atiçar vocês, né? Para seguirem encantadas com ela. Ela morre em 73 e ela deixa instruções por seu velório, que foi no Museu de Arte Moderna do Rio, cercada por suas esculturas de bronze, vestindo dourado, e ela pediu que fosse servido o seu uísque preferido aos convidados, né, em alto estilo. Então, ela, né, como se diz, ela não deixou margens para que a história a definisse. Ela mesma esculpiu sua lenda. Essa é Maria. É isso. Essa é Maria. Essa é Maria. Vou deixar circular. Espero que vocês nunca se esqueçam mais da Maria. Olá a todos, bem-vindos, é um prazer tê-los a todos aqui. Bom, eu quero trazer para vocês, para compartilhar, para isto que a gente sempre faz, de produzir ressonâncias e produzir ondas, como Lacan diz. Duas ideias simples. A última vez peguei pesado um pouco com a teoria, então hoje vamos um pouquinho mais leve. Duas ideias simples e uma experiência de leitura, de escuta. Primeiro, a primeira ideia é
gente lê no que escuta. Qual é essa diferença entre só escutar e ler no que a gente escuta? A leitura traz uma escuta atenta, uma leitura atenta, que possibilita ou abre espaço para uma coisa fundamental na psicanálise, que é não compreender rapidamente. Quando a gente lê, nessa leitura, a gente toma um tempo para pensar. E nessa possibilidade de pensar, a gente deixa espaço para movimentar esse texto dito. Aqui eu vou trazer algo que eu venho estudando faz vários anos, que é uma inter-relação muito interessante, bom, pelo menos foi muito interessante para mim, que eu sou suspeita, da psicanálise com a teoria literária. Bom, eu sou apaixonada pela literatura, pelos livros, desde muito pequena, então imaginem quantos anos, mas a teoria tem vários psicanalistas trazendo todos estes conceitos da teoria literária para a psicanálise. Na história da psicanálise, a psicanálise sempre se nutriu de outras disciplinas. A linguística de Saussure, o estruturalismo de Lévi-Strauss, a matemática. Agora, tem uns pensamentos ou uns pensadores muito interessantes trazendo noções da teoria literária. Quais são essas noções que nos ajudam nesta questão de pensar? A ideia da textualidade e a ideia do texto. Até de escutar, de que a escuta analítica possa ser escutada como um texto. Mas não só a escuta analítica, a escuta atenta é importantíssima, não só num consultório, senão na vida no geral. A gente escutando um relato, um amigo. Na vida no geral, a escuta atenta é muito importante, algo fundamental. Isto de não compreender rapidamente o que o outro nos diz. O que traz esta ideia da textualidade e de escutar um relato como um texto? Que o sentido vai ser definido pela própria inter-relação no relato mesmo. Por que isso é fundamental, inclusive para a psicanálise? Porque a textualidade vai trazer, olhar o sentido que a própria textualidade no seu dinamismo traz e não trazer a essa compreensão rápida. Quando a gente compreende rapidamente, geralmente a gente traz elementos anteriores e exteriores ao texto. Como se fosse uma espécie de preconceito. Quando a gente compreende rápido, eu já sei. Então traz coisas que geralmente não são da própria textualidade do que a gente está ouvindo. Quando a gente deixa espaço para pensar e não compreende rapidamente, possibilita, e esta outra ideia simples que eu quero trazer, possibilita a transformação de um relato numa pergunta. As perguntas num relato, num texto, eu gosto de pensar tanto um caso clínico como uma sessão analítica, como qualquer relato, como um texto. Quem me acompanha nos grupos de supervisão sabem que eu gosto do texto escrito e eu gosto de ler várias vezes antes de tentar formular recortes sobre esse texto. Então, quando a gente se dá um tempo para pensar, não compreende rapidamente e pode transformar um relato numa pergunta que possibilita mudanças. Porque quando a gente abre perguntas, todo o desenvolvimento da ciência, da humanidade, começou porque alguém se fez uma pergunta.
quando a gente já sabe, a gente obtura a possibilidade de perguntas e de transformações dessa textualidade em uma nova textualidade que talvez faça sofrer menos, porque geralmente os relatos que nos chegam são relatos de pessoas em estado de sofrimento. Como a gente faz essa passagem de um relato a uma pergunta, algo que possa ser lido e reescrito. Com estas ideias na cabeça, eu trago um convidado de luxo, que é o meu querido Julio Cortázar. Acho que não precisa apresentação. Ele foi muito conhecido pelo livro O Jogo de Amarelinhas. E ele tem uma escrita muito, muito interessante, porque ele precisamente nos deixa com a cabeça cheia de perguntas. Ele forma parte de um estilo de escritura que é o intelectualismo fantástico. Ele compartilha com meu querido Jorge Luis Borges, com Kafka. Ele tem um estilo muito kafkiano, onde traz no cotidiano, vai trazer algo que nos vai deixar nos perguntando, que vai nos mobilizar em certa maneira. Então, o conto é longo, então eu não vou conseguir ler na íntegra, mas quem quiser depois eu compartilho no nosso grupo, porque eu vou ler só uns fragmentos, mas eu acho que vai conseguir dar uma ideia do relato e de como a gente até transformar esse relato em perguntas. O conto chama Carta a uma Senhorita em Paris. Começa o conto. André, eu não queria morar em seu apartamento da rua Suipacha. Não tanto pelos coelhinhos, mas porque me desagrada entrar em uma ordem fechada, construída até nas mais finas malhas do ar. Para mim, é duro entrar em um ambiente onde alguém que vive confortavelmente dispôs tudo como uma reiteração da sua alma. Ah, querida André, que difícil opor-se, embora aceitando-a com inteira submissão do próprio ser, a minuciosa ordem que uma mulher instaura em sua agradável residência. Como é condenável pegar uma xícara de metal e colocá-la no outro extremo da mesa, colocá-la ali simplesmente porque alguém trouxe seus dicionários de inglês e deste lado, ao alcance da mão, que deverão estar. Combinamos um plano simples e satisfatório de mútua convivência, até que setembro a traga de volta a Buenos Aires e me atire a alguma casa onde talvez, mas não lhe escrevo por isso. Envio esta carta por causa dos coelhinhos. Parece-me justo informá-la. E porque gosto de escrever cartas e talvez porque chove. Mudei-me na quinta-feira passada, às 5 da tarde, entre nevoa e tédio. Fechei tantas malas em minha vida. Passei tantas horas preparando bagagens que não levavam a parte nenhuma, que a quinta-feira foi um dia cheio de sombras e correias. Porque quando vejo as correias das malas, é como se visse sombras, partes de um chicote que bate em mim indiretamente, de maneira sutil e mais horrível. Mas fiz as malas.
Nunca lhe contará antes. Não acredite que por deslealdade, mas naturalmente a gente não vai ficar explicando a todos que de quando em quando vomita um coelhinho. Como isso sempre me tem sucedido estando só, escondi o fato como se escondem tantos detalhes do que acontece ou a gente faz acontecer na intimidade total. Não me censure, André. Não me censure. De quando em quando me acontece vomitar um coelhinho. Quando sinto que vou vomitar um coelhinho, ponho 2 dedos na boca com uma pinça aberta e espero sentir na garganta a fofura morna que sobe como uma efervescência de sal de frutas. Tudo é rápido e higiênico. Transcorre um brevíssimo instante. Tiro os dedos da boca e neles trago preso pelas orelhas um coelhinho branco. O coelhinho parece contente. Entre o primeiro e o segundo andar, André, com um aviso do que seria minha vida em sua casa, soube que ia vomitar um coelhinho. Em seguida tive medo, ou era surpresa? Não, medo da surpresa talvez. Porque antes de deixar minha casa, só 2 dias antes, tinha vomitado um coelhinho. E estava livre por 1 mês, por 5 semanas, talvez 6, com um pouco de sorte. Veja você, eu tinha resolvido inteiramente o problema dos coelhinhos. Não era tão terrível vomitar coelhinhos, uma vez que isso havia entrado no ciclo invariável, no método. Mas nessa semana, nessa mesma noite, vomitei um coelhinho negro e 2 dias depois, um branco. E na quarta noite, um coelhinho cinza. Você deve gostar do belo armário do seu quarto, com a grande porta que se abre generosa, as prateleiras vazias à espera da minha roupa. Agora guardo-os ali. Seu dia principia nessa hora que vem, depois da janta. Eu estou só com o armário condenado, só com meu dever e minha tristeza. São 10, quase todos brancos. Não sei como resisto, André. Você recorda que eu vim descansar na sua casa. Não é culpa minha se de quando em quando vomito um coelhinho. Se esta mudança me alterou também por dentro. Escrevo-lhe de noite. São 3 da tarde, mas escrevo-lhe na noite deles. De dia, dorme. Agora me chamam ao telefone. São os amigos que se inquietam com minhas noites recolhidas. Às 5 da manhã, dormi um pouco, estirado no sofá verde e despertando a cada corrida aveludada, a cada som. Coloco-os no armário e faço a limpeza. André, querida André, meu consolo é que são 10 e não virão mais. Quanto a mim, do 10 ao 11, há como um vazio insuperável. Você vê, 10 estava bem. Com o armário, trevo e esperança. Quantas coisas se podem construir, mas não com 11. Porque dizer 11 é certamente dizer 12. 12, André, 12 que serão 13. Então, está a amanhecer e uma fria solidão na qual cabem a alegria, as recordações, você e talvez tantos outros. Está esta sacada sobre Suipacha, cheia de aurora, os primeiros sons da cidade. Não acho que seja difícil juntar 11 coelhinhos salpicados
sobre os paralelepípedos. Talvez nem os notem, atarefados com o outro corpo que convém levar logo, antes que passem os primeiros estudantes. Texto comovedor. Um texto que nos comove, por quê? Porque nos permite interrogar o texto, fazer perguntas. Eu gosto da palavra comove, aquilo que nos move. Porque tem uma coisa que eu disse no começo, não compreender rápido demais. O analista, a gente não compreende rápido demais, mas chega um momento que precisa fazer conjecturas, precisa fazer recortes, precisa tentar entender como esse texto está formulado, precisa tentar esse texto na sua textualidade. Eu fiz alguns recortes, eu tenho a vantagem de que li várias vezes, mas eu fiz alguns recortes do texto. Por exemplo, a primeira frase: eu não queria morar em seu apartamento da rua Suipacha. O que isso significa? A gente precisa interrogar o texto mesmo. Fiz tantas malas na minha vida que não levavam a lugar nenhum. Outra coisa. Depois ele tenta construir uma ordem. Bom, se são 10 e entra numa ordem mais ou menos, no conto está que ele cultiva trevo para os coelhinhos comer. Quando ele só vomitava uma a cada 5 ou 6 semanas, quando ele crescia dava para a vizinha, então ele ficava só com um. Mas algo acontece com ele a partir que ele vai morar na casa do André. E ele fala: não é minha culpa se esta mudança me alterou também por dentro. É como uma hipótese de este movimento que ele faz. E aqui, acho que esses são os recortes mais interessantes, que se tivéssemos ao Cortázar aqui, a gente poderia tentar perguntar e tentar produzir uma outra escritura sobre este texto, porque ele quase não se faz perguntas. E qual que é a saída dele? Entenderam o final, não? Ele joga os coelhinhos pela sacada e ele se joga pela sacada. Convém retirar o outro corpo antes que comece a passar os estudantes, antes que alguém faça perguntas. Então, por um lado, o risco de não fazer perguntas, a importância de interrogar o texto, interrogar o texto analítico, interrogar um texto de alguém que nos relata alguma coisa. Eu tinha escolhido este texto já faz muito tempo, é um texto que eu gosto, mas nestas semanas, com as notícias da Melissa, não teve outra mais que lembrar. E eu falei: quantos coelhinhos será que ela vomitou antes? Se continua com a hipótese do suicídio, eu acho que é uma excelente pergunta. Será que ela vomitou muito coelhinho e não teve espaço, ninguém soube perguntar, ninguém soube interrogar o texto que ela trazia? Por isso que eu acho que a escuta é fundamental. É um tema importantíssimo que a gente já vinha pensando faz muito tempo. A escuta analítica, porque sim, é muito nossa função, mas a escuta do outro.
escuta do outro para, principalmente, não cair em preconceitos, não trazer elementos anteriores e exteriores ao texto que nos é trazido. Então, a escuta, a função da nossa escuta, por isso a arte da escuta, porque a escuta dá trabalho, é uma arte. E a arte da escuta é algo fundamental que possibilita que novas escrituras possam se produzir. Escrituras mais leves, textos menos sofridos. Essa é um pouco nossa missão na vida e eu acho que é uma missão importantíssima e eu agradeço porque não só vocês estão aqui para escutar Cortázar, senão vocês também estão aqui para escutar a gente e esse já é um movimento sumamente valioso. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Pois é, e tem tanta gente vomitando coelhinho branco, né? E acho que o levantamento que o IBGE mostrou para nós é de quantas adolescentes vomitam coelhinhos brancos e nós talvez não estejamos vendo os coelhinhos. Bom, vamos lá. A minha proposta, né, primeiro agradecer vocês aqui presentes, porque eu acho que a gente encontrar um tempo para se reunir é de uma importância muito grande, porque é a gente se interessando por estar juntos, é a gente oferecendo um pouco da nossa escuta para o outro e a gente também escutar. É a única saída, né, que nós temos na nossa profissão, né, sejamos nós da psicanálise ou não, sejamos nós da psicologia, sejamos nós da pedagogia, da sociologia, da medicina, seja lá de onde for, sempre o nosso lugar vai poder produzir muito mais se a gente escutar. E se a gente não achar que vomitar coelhinho branco é coisa de louco, né? É porque é o primeiro impacto, né? É o primeiro impulso quando a gente começa a escutar como assim alguém vomita coelhinho branco. Bom, o que eu vou trazer aqui para vocês um pouco é justamente a questão da escrita. Também vou para a literatura, mas numa dimensão um pouquinho diferente da Maria Célia. E quando eu fiquei pensando na escrita da escuta, fiquei pensando por minha própria causa, porque eu gosto muito, tudo aquilo que eu escuto, eu gosto muito de escrever. E nessa busca de pensar a arte que escuta, a escrita, eu me deparei com um livro, né? E vou trazer para vocês, né? É um livro que fala de Clarice e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero começar com um epígrafe do Freud. Ele diz assim: nós leigos sempre sentimos uma imensa curiosidade em saber de que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu material e como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emoções das quais talvez nem nós julgássemos capazes. Um pouco antes de vocês chegarem, nós estávamos conversando sobre Hamlet, né? E nós estávamos conversando sobre as emoções que esse filme desperta, né? Durante ele, o quanto ele desperta. E ele é ótimo para aquilo que eu vou continuar aqui com vocês. Então, nesse processo de pensar a arte que escuta e a escuta da arte, eu me deparei com um livro cujo título me capturou exatamente pelo fato de condensar essa nossa proposta. O título do livro é Escrever de Ouvido. E esse Escrever de Ouvido, Clarice Lispector e os Romances da Escuta, de Marília Librandi.
Gente, é assim, é um trabalho dela, um trabalho um tanto quanto acadêmico, né? Mas é muito interessante o trabalho que ela faz. Fiquei encantada com o livro. Bom, não bastasse o título ser muito atraente, quando eu folhei o livro, encontrei a orelha, que aliás nunca fez tanto sentido para mim, dizer da orelha do livro, porque quem escreve a orelha do livro é quem escutou o livro, certo? Porque ele leu, escutou e ele escreve a orelha do livro. E quem escreve a orelha desse livro é nada mais nada menos que o José Miguel Wisnik, que é professor de literatura da USP, músico, compositor e ensaísta, ou seja, foi Wisnik quem escutou o livro para escrever a orelha. Na sua escrita, ele cita um trecho do parágrafo inicial de um livro da Clarice, que é O Perto do Coração Selvagem, e o capítulo inicial desse livro da Clarice, que é fantástico, é o pai, né? O primeiro capítulo é o pai, onde a menina Joana, que perdeu a mãe muito pequenininha, personagem da Clarice, ela descreve, né? Essa criança descreve os vários sons e o silêncio, logo no início. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, que é a Clarice escrevendo os sons que a Joana escuta. Então a Joana diz assim: a máquina de papai, tac-tac, tac-tac-tac. O relógio acordou em tim-lem, sem poeira. O livro arrastou-se. O silêncio arrastou-se. Zzz. O guarda-roupa dizia o quê? Roupa, roupa, roupa. Não, não. Entre o relógio, a máquina e o silêncio, havia uma orelha à escuta, grande, cor-de-rosa e morta. Os três sons estavam ligados pela luz do dia e pelo ranger das folhinhas da árvore, que se esfregavam umas nas outras, radiantes. O livro de Marília, que quando ela escreve o livro, né, ela está na condição de professora de literatura brasileira na Universidade de Stanford. Ele foi publicado em inglês, esse livro, porque foi lá que ela escreveu. E só em 2020 é que ele foi traduzido para o português, traduzido para a língua materna dela. Muito interessante, porque ela escreve o livro numa língua estrangeira e depois o livro é traduzido por outras duas pessoas para a língua materna. Olha a escuta, né, caminhando por aí. Nele, Marília nos apresenta como no coração da literatura brasileira é possível escutar, ouvir de perto o pulsar de uma escrita de ouvido ou auditiva, singular como a de Clarice e de tantos outros, como Machado de Assis, Guimarães Rosa, especialmente em Grande Sertão Veredas. A própria Clarice afirma em escritos e entrevistas que não só escreve de ouvido, como vive de ouvido. Nascida na Ucrânia, sua língua materna era o Yiddish, né? Língua germânica das comunidades judaicas da Europa. Mas a mãe de Clarice chegou a assumir o português como uma segunda língua. E a partir dessas duas, Clarice aprendeu outras: francês, inglês e italiano. Clarice afirma que aprendeu de ouvido, o que para ela explica sua sensibilidade às nuances dos sons, timbres e entonações. Ela explica dizendo que ela viveu nesses lugares e que ela foi obrigada a aprender essas outras línguas e aprendeu de ouvido. Segundo a Marília, nós podemos pensar que essa mistura de língua leva a Clarice a capturar vibrações que facilitam a sua inscrição do dito no não dito. Ou seja, ali onde tem um silêncio, a Clarice escuta e diz. Então ela tem um dito
no não dito, porque ela está o tempo todo escutando, né? Então, eu cito Marília, né? Ela diz assim: ler Clarice Lispector é uma experiência desorientadora. Uma parte do seu ritmo vem de uma preferência pela repetição. Refrões que produzem uma sensação encantadora ou um crescimento temático, estruturas anafóricas que emprestam um tom bíblico, muitas vezes, e um impacto cômico. Ou seja, uma mistura, a gente encontra não só em Clarice, como ela diz em vários autores brasileiros, uma mistura de sons cotidianos, da rua, de casa, do quintal, dos insetos, das árvores, das pessoas, das línguas diversas e de seu próprio pensamento. Clarice, ela escuta o seu pensamento o tempo todo, né? Ela diz que ela não consegue deixar de escutar o seu pensamento. E não só ela, né? Bom, nas suas mais diversas vibrações sonoras, e ela sempre transforma tudo isso em escrita, literatura e arte. Cito Clarice numa entrevista. Ela diz: a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês, francês de ouvido. Bom, deixando Clarice, vamos para Freud, certo? Vamos fazer essa migração para Freud? Com Freud, a parceria escuta e escrita começou pelas tragédias. Diferentemente dos mitos, que eram narrativas orais em tempo imemorial, a tragédia grega é a representação de um drama. A gente falou de Hamlet, né? É a representação de um drama. Uma obra escrita, uma produção, com tempo e momento definido, que cria o homem trágico e não se limita a refletir uma realidade só. A tragédia não se limita a só repetir uma realidade ou refletir uma realidade, mas a elaborá-la. O verdadeiro objeto da tragédia no momento do seu nascimento é o pensamento social e principalmente o pensamento jurídico em pleno trabalho de elaboração. Nós estamos falando lá de quando a tragédia surgiu, né? A interpretação da tragédia grega marca um momento de contribuição para a sociologia e a psicologia. É possível ver surgir o homem cidadão e o homem interior. O homem cidadão que se defronta com a necessidade de fazer escolhas e se responsabilizar publicamente por elas. O coro na tragédia, quando tem a encenação da tragédia, tem o coro opina. O coro fala durante a apresentação, representando o povo. E o homem cidadão, ela também é apresentado na tragédia, que é aquele que se defronta com a necessidade de fazer escolhas, de se responsabilizar publicamente por elas, né? Esse homem interior, ele é, desde a tragédia, apresentado como angustiado, dividido, sempre posto na encruzilhada, nesse lugar de urgência, né? Eu vomito coelhinhos brancos, o que eu faço com isso? O fenômeno trágico marca, portanto, seu lugar na história psicológica do homem no Ocidente. Ou seja, este homem dividido, este homem angustiado, mas ao mesmo tempo que precisa se responsabilizar e assumir. Isso que a gente vive na clínica. É o tempo todo, né? As pessoas nessa angústia, como é que eu faço? Aonde eu moro? Para onde eu vou? Eu caso, eu separo, eu tenho filhos, eu não tenho filhos, eu estudo, eu trabalho, né? Essa divisão, isso já era apresentado, isso sempre foi posto ali, né, na tragédia grega. Apesar do horror e do estranhamento que as tragédias causavam nos cidadãos atenienses, o fenômeno trágico marca o sujeito que pode, então, ser reconhecido desde o seu nascimento pela divisão que o constitui, para além de uma abordagem puramente histórica. Os conflitos, como a tragédia grega retrata,
continuam presentes hoje no cotidiano das relações sociais e nos meios de comunicação. Freud, em uma carta a Fliess, datada de 15 de outubro de 1897, compartilha com um amigo sua teoria a propósito da potência do efeito trágico sobre a formação do inconsciente. 1897. Freud estava sob o impacto de ter assistido à encenação de Édipo Rei. Cito Freud na carta que ele escreve a Fliess. Mas a lenda grega capta uma compulsão que todos reconhecem, pois cada um pressente sua existência em si mesmo. Cada pessoa na plateia foi um dia um Édipo em potencial na fantasia, e cada uma recua horrorizada diante da realização de um sonho ali transplantada para a realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do seu estado atual. Freud testemunha ao amigo que na sua infância também se apaixonou por sua mãe e sentiu ciúmes de como ela tratava seu pai. Tal constatação intuitiva gera uma questão para Freud que o faz pensar e pesquisar a possível universalidade desse fato na vida da criança. Ele passa a escutar, observar e analisar a narrativa dos adultos que atendia em consulta e assim consegue elucidar o motivo da atração que a tragédia grega Édipo Rei causa na plateia. Ele escuta a arte que escutou o conflito humano. A arte, a tragédia, põe em cena aquilo que ela escutou. E Freud escuta aquilo que a tragédia revela e ele começa a trabalhar a partir da escuta inicial da arte. A arte acontece em um campo de trabalho. A arte para a psicanálise exerce, então, a partir daí, uma função importante e constituinte na sua teoria. Um drama apresentado na obra de ficção, que representa a escuta do drama de cada um de nós, ao ser escutado por Freud ou por cada um de nós, possibilita uma reflexão sobre a desordem contemporânea. A arte acontece em um campo de trabalho que autoriza aumentar e expandir seus efeitos mais estranhos, mesmo que o escritor se movimente a partir de uma realidade comum. O conto do coelhinho. Efeitos estranhos que revelam a realidade comum. O ficcionista consegue guiar as nossas emoções, represá-las no momento e em seguida fazê-las fluir. Nós vimos as obras da Maria. Esse movimento exerce sobre nós um poder diretivo e proporciona quase sempre uma grande variedade de efeitos e emoções. Emocionar-se significa sentir o impessoal que está em nós, angústia ou alegria, esperança ou temor. O estranho posto em cena produz horror. Por isso que tanta gente, né, não quero saber, é erótico, é pornográfico, é isso, é aquilo, né, e é arte, né? O estranho posto em cena produz horror, porém não dispersa o espectador. De certo modo, esse horror fala do familiar que aí se revela. O drama, para Freud, desde os tempos de Aristóteles, tem como finalidade despertar o terror e a comiseração, produzindo uma purgação de afetos e a abertura de fontes de prazer em nossa vida. Freud, assim como Clarice, tem uma escrita da escuta. Freud escreveu de ouvido, escutou a arte pela via da tragédia, escutou seus pacientes através do método catártico, que produzia alívio de emoções reprimidas, traumas, tensões, escutou os sonhos
e seus enigmas, os xistes, os atos falhos, os esquecimentos. São páginas e páginas, livros e mais livros que compõem a teoria da cura pela fala para um médico que escuta. Da proposta freudiana, a obra de ficção para a psicanálise tem função de testemunhar manifestações psíquicas e antecipar o conhecimento do inconsciente. O ato inaugural de Freud, que abre assim a possibilidade da obra de ficção ser utilizada como sujeito de pesquisa em psicanálise. Um drama na ficção, a partir disso, possibilita o acesso ao seu conteúdo por qualquer pessoa interessada, permitindo que o trabalho de análise e o estudo possa ser utilizado mesmo aos que não pertencem à comunidade científica. Freud escutou e escreveu. Lacan, para a gente fechar. Lacan, no seu retorno a Freud, se torna um grande intérprete da história do freudismo e de sua obra freudiana e da obra freudiana. Lacan apresenta, né, nesse retorno, ele traz de volta a obra freudiana numa estrutura filosófica e assim retira ela do ancoramento biológico para o qual ela estava caminhando. Os freudianos clássicos com quem Lacan se debateu é justamente pelo fato de que eles estavam levando toda a teoria freudiana para um caminho mais ancorado na biologia. E que isso estava colocando em risco. Mas ele faz isso sem transformar a teoria freudiana em espiritualismo. Não transformou isso em religião. Essa contribuição à psicanálise fez de Lacan o único e verdadeiro mestre da psicanálise na França, o que rendeu a ele muitos inimigos e muita hostilidade. Lacan sofria de inibições na escrita. E dessa forma, precisou de ajuda para publicar seus seminários, que foram de 1953 até 1979. E por esse motivo, os seminários de Freud foram escutados e gravados, transcritos e publicados, na maioria, por seu genro, Jacques Alain Miller. Temos um caminho interessante agora que chegamos em Lacan. Um caminho interessante para pensar a arte e a psicanálise, caminhando. Então, vamos lá. Primeiro, a arte que escuta o povo, a tragédia que fala e põe em cena o que ela escutou do povo. Freud, que pela escuta da arte e dos seus pacientes, dá consistência à sua teoria, escrevendo a sua escuta. Lacan, que por sua vez lê a escrita da escuta de Freud, escuta também a arte e fala, e seu ensino falado é escutado e escrito. Ou seja, o que lemos de Lacan é uma escuta de ouvido. Alguém ouviu Lacan e escreveu. É muito importante esse enlace entre arte, escuta e escrita na obra de Freud e Lacan e também para a psicanálise. No Seminário da Angústia, o Seminário 10, quando novamente Lacan vai trazer em cena Hamlet, ele diz, que já trouxe no Seminário 6, ele vai trazer de novo no Seminário 10, ele diz o seguinte no 3º capítulo, cito: portanto, primeiro tempo, o mundo. Segundo tempo, o palco em que fazemos a montagem desse mundo. O palco é a dimensão da história. A história tem sempre um caráter de encenação. No palco do mundo, eu me aventuro. Na página 23 do seminário 23, um dos últimos, que é o seminário intitulado
sintoma, né, com H, sintoma, ele diz: nesse sentido, anuncio o que será minha interrogação deste ano sobre a arte, em que o artifício pode visar expressamente o que se apresenta de início como sintoma. Ou seja, né, a pergunta dele é o que a arte pode, né, apresentar, como ela pode apresentar o sintoma. Ele diz, outra pergunta, em que a arte, o artesanato, pode desfazer, se assim posso dizer, o que se impõe do sintoma? E ele responde, a saber, a verdade. Foi o que a gente viu, né, nas obras todas que a Margarete trouxe, no conto que a Maria Célia trouxe. A arte como tratamento e saída do sintoma. O trabalho do artista é escutar a voz do seu tempo, da sua época. O trabalho do analista é escutar o sofrimento do seu paciente no seu tempo e na sua época. E a arte revela e põe em cenas tudo sobre isso. Seus filmes, seus livros, suas músicas. Como disse Lacan, o palco é a dimensão da história. Enquanto analista, não podemos ignorar a arte. Vou terminar lendo mais um trecho do Perto do Coração Selvagem de Clarice, onde ela, Clarice, através de Joana, escreve o que escuta em seu pensamento. Vou ler direto do livro, eu gosto mais. Ela começa, né, falando da professora que terminou de ler uma historinha para que as crianças na aula transcrevessem alguma coisa sobre a história que ela leu. E a história, né, a professora terminando a história diz assim, e daí em diante, ele e toda a família dele foram felizes. Pausa. As árvores mexeram no quintal. Era um dia de verão. Escrevam em resumo essa história para a próxima aula. Ainda mergulhados no conto, as crianças moviam-se lentamente, os olhos leves, as bocas satisfeitas. O que é que se consegue? A Joana perguntando para a professora. O que é que se consegue quando se fica feliz? Sua voz era uma seta clara e fina. A professora olhou para a Joana. Repita a pergunta. Silêncio. A professora sorriu arrumando os livros. Pergunte de novo, Joana. Eu é que não ouvi. A Joana pergunta. Queria saber, depois que se é feliz, o que acontece? O que vem depois? Repetiu a menina com obstinação. A mulher encarava a surpresa. Que ideia! Acho que não sei o que você quer dizer. Que ideia! Faça a mesma pergunta com outras palavras. A Joana faz. Ser feliz é para se conseguir o quê? É isso. Bom, agora é com vocês. Não sei se tem... Nós que queremos escutar. Escutar agora, né? Eu espero que tenha ficado claro, né? A questão que eu tentei colocar de como, né, a psicanálise transita ali entre a arte que escuta, a escuta da arte, a escrita, né? Eu acho que... Bom, vamos lá. Queremos falar alguma coisa?
Se não tem pergunta, pode ser um comentário, né, Maria? Primeira vez que eu vim a convite da Maria Célia e parabenizar vocês. Muito interessante, eu não conhecia muito do que vocês falaram. Pode pegar o microfone, senão depois não faz sair, não Chega. Eu posso falar mais alto também. Mas era parabenizar e perguntar se vocês vão deixar disponível os textos ou os livros, mas se vocês deixam em algum lugar poder consultá-los depois. Agora é a Maria Célia que tem que falar. Prazer, Tiago, de ter você aqui. Sim, a gente tem um grupo de psicanálise e arte que geralmente eu trago sempre textos e depois eu compartilho por aí. Então eu ou te mando no particular também, mas se você quiser sempre ter as novidades do que a gente vai produzindo, não sei se vocês também... e a gravação também, para quem esteve presente ou quem não conseguiu estar, o João faz... Se vocês procurarem no YouTube do canal do Dodecafônico, tem uma playlist com todas as Tem as anteriores que a gente deixou abertas, mas estas não estão abertas, a gente manda só com a solicitação, eu acho, ou as últimas também. Está tudo aberto. Está tudo aberto. Então tá aí. Obrigado. Obrigada. Eu queria perguntar se vocês... Eu fiz alguns recortes sobre o conto. Esses recortes foram minhas hipóteses de leitura, de coisas que eu ressaltei. Mas, como a gente sabe, não tem uma única leitura possível. Alguém lhe chamou a atenção outra coisa? Alguém recortou alguma outra coisa do que eu li? Ou não sei se alguém já conhecia o conto. Eu gostaria de ouvir até outras hipóteses de leitura que acho que são muito interessantes. Bom, primeiro é um prazer estar aqui de volta. Esse lugar foi o lugar que me despertou para querer fazer a formação em psicanálise e querer fazer o meu percurso de análise. E hoje, escutando vocês e pensando sobre essa interface entre a psicanálise e a arte, eu acho que justamente foi o que me pescou, porque eu sempre gostei muito de arte e eu acho que o psicanalista tem que ser um pouco artista. Porque ouvindo vocês e pensando um pouco na clínica, a gente acaba se questionando como a gente se torna um escutador melhor, né? E aí vem várias coisas. A Maria Célia traz a teoria literária, eu acho isso super legal, porque eu também gosto de pensar na escuta como uma leitura. Mas a gente não lê a partir do nada, né? Tanto a teoria literária. Tem uma teoria para a gente pensar quem é esse narrador, de onde ele está falando, por que ele escreve assim. E na psicanálise também a gente tem as teorias. Mas como a teoria pode abrir a escuta e não fechar, né? E a escuta também não... Porque essa obra que a escultora traz é uma obra magnífica. Sempre, acho que ela está exposta no Museu de Buenos Aires, né? Acho que no Malba. Não sei, mas ela me impactou muito. Eu não sabia que
que essa autora era a autora dessa escultura. E essa escultura do impossível, ela traz a cabeça, né? Tanto que a mulher tem um corpo inteiro e a outra parece um homem. É um casal. Mas como a cabeça briga, e depois na obra do Duchamp, ela não tem uma cabeça. Então, como a nossa cabeça pode atrapalhar ou pode ajudar, né? E aí você traz a tragédia do Freud, né, que estruturou toda uma teoria dele e como foi importante, mas como também a gente não pode só partir dela como universal e ficar procurando Édipo em tudo, porque isso vai fechar a nossa escuta. Então, como fazer essa ida e volta na teoria e na escuta e a gente criar um repertório que seja minimamente capaz, né, na medida do possível, a gente ser um escutador melhor. Então, achei muito legal. Obrigada. Olha, assim, eu posso dizer que o Édipo não fecha a escuta. A função do Édipo é interrogar a escuta. Se a gente pensar o Édipo como quem fecha a escuta, nós estamos pensando a partir de um preconceito. Um preconceito contra, né, uma das formas de viver. Então, nós precisamos tomar uma das formas de pensar a estruturação do sujeito. Eu acho que o Édipo, ele começa escandalizando. E eu acho que essa é a função dele. A função é o estranho, é o diferente, é o assustador. Porque o que a gente vê acontecer hoje, né, continua sendo esse estranho e esse assustador, né? Ou seja, eu acho que o Édipo, ele é para interrogar. Ele é para interrogar, inclusive, porque hoje ainda, depois de tantos anos, de tanta evolução, tantos pais abusam das suas filhas, tantas mães abusam de seus filhos, tantos abusam uns dos outros, e a gente vai cair na mesma questão do Édipo, esse não saber sobre isso que se faz. Porque eu acho que a condição que o Édipo se apresenta para nós é justamente desse que não soube da verdade. E para mim, que atendo crianças e que atendi crianças durante muito tempo e dou supervisão para atendimento de crianças, eu posso dizer que é justamente os segredos e as mentiras, como foi vítima o Édipo, que fazem com que as coisas cheguem às vezes onde chegam, né? Então, os segredos e mentiras das relações, isto que não se conta, que não se fala, isto pode sim trazer muitas tragédias, criar muitas tragédias. Então, eu acredito que se a gente pensar no Édipo como uma forma hétero, de fato, nós estamos jogando fora toda a teoria psicanalítica. Mas se a gente pensar o Édipo como uma interrogação, como aquela tragédia que interroga, o que foi que fez isso tudo acontecer? Ou seja, o que é que evita que isso aconteça? Aonde está o compromisso, né? Onde está a questão do compromisso afetivo com a criança que nasce, com a criança que se adota, com o adulto, entre os adultos, né? Então, eu penso que a tragédia, ela põe em cena, o primeiro ponto que ela põe em cena é a condição do Édipo, deste que não teve a verdade à sua disposição. Ele foi enganado. A posição do Édipo, ela não é a de trazer uma questão edípica, mas as crianças hoje continuam muito enganadas. Nunca se enganou tanto as crianças como se engana hoje. Então, é muito importante que a gente pense que toda a sequência trágica vem desse engano inicial.
Então eu penso que, mais do que pensar o Édipo como uma estrutura da sexualidade, simplesmente, eu acho que a gente tem que pensar o Édipo como esse que não pode sim, né? Como esse que não teve como não errar por conta de ter sido apartado de uma verdade sobre ele, né? Então eu penso que é isso, tá? Boa tarde. Eu queria perguntar por que Cortázar será que eligió la imagen de coelhinho en su historia. No sé si tem alguna explicación. Ótima pergunta, Vero. A gente não sabe. E essa é a riqueza que nos deixa fazendo perguntas. Isso é o interessante. Por isso que eu acho, se a gente colocar algo nosso, a gente poderia dizer, bom, a gente acabou de comemorar a Páscoa, bom, será que tem algo a ver? Não sabemos. Mas a gente precisa interrogar esse texto nessa textualidade para reescrever essa história, porque a história termina trágica, termina em tragédia. Mas a gente precisaria abrir essas perguntas e interrogar com esse cuidado. Escutar, sim, o que eu considero que é um coelhinho. A gente pode colocar hipóteses para trabalhar, mas, primeiro, é Cortázar, mas é Cortázar também falando através de uma personagem. Por que os coelhinhos? Algo que a gente precisaria perguntar. Porque ele fala de fofura, outros recortes, ele fala fofura morna que aparece. O coelhinho fica contente, ele parece contente de ter nascido. Aí a gente pode elaborar a hipótese de algo que foi bom que tenha saído. Na forma de uma fofura. Não é qualquer coisa. Não é vomitar cobras e lagartos, como se diz. É coelhinhos. Então, eu acho que ele brinca com esta questão daquilo que assusta por um lado. Ele se faz uma pergunta, mas também traz algo meigo. Porque ele fala, quando ele fala, eu preciso lhe contar dos coelhinhos, não acha que eu não lhe contei por deslealdade, mas talvez só lhe conto porque gosto de escrever cartas ou porque chove. Ou seja, ele vai brincando com essa ideia. E isso é o interessante dessa possibilidade de escuta. A gente interrogar e perguntar. Quem me conhece como analista sabe que eu pergunto muito. Precisamente por isso. Boa tarde, pessoal. Obrigada mais uma vez. Vocês são um deleite para a gente pensar e elaborar tantas coisas que vão passando pela cabeça. E a Rita comentou, eu cheguei um pouco atrasada, não peguei a discussão sobre o Hamlet, mas foi um filme que eu quero citar aqui o que eu senti em relação ao filme, que hoje foi elaborado, descrito e explicado com as palavras de vocês três. Desculpa se eu vou dar spoiler para quem não assistiu, vou tentar não falar muito, mas é essa sensação de quando a gente vai se apropriando de uma obra artística de uma maneira que você não sabe mais aonde ela começa
e você começa, onde ela termina, e a gente não sabe mais o que sou eu, o que é o artista. Eu acho que isso é uma coisa muito... Quando acontece, é algo que nos toca demais, né? E eu acho que essa conversa vai depender muito do momento de vida que a gente está, né? Contextualizado, em relação ao que aquele artista viveu. Às vezes aquilo que ele quis dizer não é aquilo que a gente está entendendo, a gente nunca vai saber, né? E por isso que a riqueza da arte, eu até fui procurar aquela frase do Ferreira Goulart que fala que a arte existe porque a vida não basta. E eu... A literatura. Acho que ele diz a literatura. A literatura? Tá? Popularmente tem essa frase, eu até fui pesquisar aqui como arte, não sei. Eu conheço como a literatura. A literatura é a prova de que a vida não alcança. Ai, arte. Mas você tem que falar as duas, pode ser. Pode ser. Eu tenho. Ele falando em entrevista, tinha nada a ver alguma coisa, mas ele falando. Então, eu só queria mais um comentário, assim, de como é importante a gente poder tem uma palavra que eu não estou lembrando agora, gente, quando a gente... Vou lembrar daqui a pouco, hora que o meu microfone não estiver mais na minha mão. Que a gente não lembrei, é a fruição da arte. Quando a gente estuda arte, eu sou formada em música, enfim, e tenho um pouquinho essa bagagem, de que não é você só como espectador, não é só você como algo que está fora, né? O fruir é você estar assim, numa conexão, né? com a obra artística, que vai do repertório que você tem misturado com o repertório do artista, e isso faz a gente se sentir completo, essa completude. E foi algo que eu senti muito há pouco tempo atrás, que me remeteu a quando eu estava assistindo o filme, que eu fiquei num jeito no cinema, que eu achei interessante, porque não é todo mundo que assistiu o filme que sentiu como eu. Porque eu percebi isso porque, a hora que as luzes acenderam, eu não consegui me levantar. Eu fiquei lá um tempo chorando, eu precisei me recompor, porque foi muito impactante para mim, mas assim, muito. Depois eu comecei a comentar sobre isso logo em seguida com algumas pessoas que eu conheço. Enquanto eu estava falando sobre isso, eu comecei a chorar de novo e falei durante minutos sobre o filme, e não teve gente que simplesmente levantou e foi embora. Eu fiquei assim, nossa, como se não tivesse acontecido nada. E eu fiquei... Falei, gente, acho que eu sou estranha. E acho que é isso, né? E vocês hoje me ajudaram a entender e a contextualizar isso, tudo que eu senti. Só isso. Obrigada, Mirella. E olha só, todo isto que eu estou entrando neste mundo da teoria literária e da crítica literária, trabalha precisamente isso. Bom, Foucault trabalhando a morte do autor, esta dialética entre o autor e o leitor, que fala que o autor é nada se não tem um leitor. Quanto é do autor, quanto é do leitor. Essa dialética entre o autor, o texto e o leitor é riquíssima. Eu estou me encantando com toda esta questão da teoria literária e da crítica literária em particular, porque tomam toda esta questão. Eu tenho uma frase que sempre falo de Borges, que Borges sempre diz que ele se orgulha mais do que ele leu que do que ele escreveu. E que ele deixa seus textos para os leitores. E a gente constrói essa dialética na escuta, entre quem diz a textualidade e quem escuta, para reescrever juntos nova textualidade. Sai um novo texto, é um novo filme depois que você viu, é um novo filme na sua cabeça. Isso é riquíssimo. Sobre o conto, eu não sei se tem a ver o que eu pensei, mas eu não sei se o Cortázar viveu a época da ditadura. Me soou algo assim, que ele estava na Argentina, que ele teria que mudar. E essa rua com os estudantes, me veio muito essa imagem, porque a ditadura na Argentina também foi brutal com relação aos estudantes. Eu não sei se tem a ver, mas foi o que veio para mim. Eu acho que não. Pode ser.
Ele viveu muito na França. Ele passou quase a grande vida dele na França, mas eu não sei se ele ficou exiliado pela ditadura, sabe? Porque muitos aqui foram para a França também, né? Muitos artistas brasileiros se exilaram na França também nessa época. Boa pergunta. Mas fica aí, porque os coelhinhos, precisamente o governo militar não era nenhum coelhinho. Não, justamente, mas é o governo que matava os coelhos. Matava a sensibilidade, matava a delicadeza. Mas ele não os matava, aos coelhinhos, ele os dava para uma vizinha. Não sei, mas é interessante, mas é uma nova hipótese de leitura. Põe o conto inteiro no Psicanalisear. Eu vou colocar o conto inteiro. E aí, mas isso é que é o rico dos relatos que nos deixam fazendo perguntas. Agora, não temos o Cortázar para perguntar, mas aí quando a gente está num processo de escuta, seja num consultório, seja com um amigo, a gente tem a possibilidade de perguntar antes de dizer é isso. Lacan trabalha muitíssimo essa questão de não compreender rapidamente e a teoria literária com essa questão a crítica literária também, dessa questão de não trazer coisas nem anteriores nem exteriores à textualidade. É muito interessante, fala mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui diz o seguinte, o Cortázar, ele nasceu em 1914 em Bruxelas, né? Mas morreu em 84. Olha só, parece que ser diplomata. Em 1984 ele morre em Paris. E ele, em 51, com 4 anos, ele foi para a Argentina. Em 51, se mudou para Paris e viveu lá até morrer. Então, na verdade, ele não pega. Não pega pelo menos visivelmente lá, né? Não pega assim concretamente lá, né? Mas aqui, curiosamente, está dizendo, né? Como eu tinha feito umas perguntas sobre Maria Martins, ele diz: o Cortázar se cruzou com a Maria Martins em Paris e em Nova York nos anos 40. E a participante. Como a Maria Martins circulava, né? Do Jean Breton e os surrealistas, o Cortázar chegou em Paris em 51 e entrou nesse mesmo círculo. Portanto, eles eram tudo amigos. Sem querer, sem combinar, trouxemos contemporâneos que tiveram essa experiência de morar em vários lugares, escutar várias línguas, falar várias línguas. E olha a importância da arte, ali quando Lacan diz, né, da questão da arte como aquela que alivia o sintoma, que é o que acontece no filme. E temos aí a presença da Teó, né, que vive isso, né, vive isso no cotidiano, no CAPES, onde ela trabalha com a saúde mental, a importância da arte, né, do artesanato. O Lacan usa o termo artesanato, a importância disso para aliviar a angústia, para diminuir a angústia para o sintoma, né? E eu me encanto com as artes plásticas. Me impacta, porque eu falei, eu preciso escrever 30 páginas, porque eu escrevo, preciso escrever 30 páginas. A pessoa vai lá e molda uma peça que fica para lá, para a eternidade, e você fica olhando para ela, e cada vez que você olha, você pensa uma coisa, cada vez que você olha, você sente uma coisa, cada vez que você olha, você vê outra coisa. Então, é fantástico aquilo que o artista plástico faz, né? É muito forte, gente. Então, eu acho que assim, é isto, né, que move, e nós não podemos deixar isso de lado, né? Então, vamos continuar aqui insistindo em psicanálise e arte. Acho que é isso. Eu queria fazer um comentário. Eu gosto muito da proposta de vocês de juntar psicanálise e arte. E eu estava ouvindo um podcast que
falava de comunicação, conversas difíceis, e ele coloca o artista como quem escancara esse dilema de que precisa comunicar algo com urgência e ao mesmo tempo tem essa urgência de não ser decifrado. E cada vez que eu venho aqui tem alguma coisa, um livro que eu já conheço, uma obra que eu conheço, mas eu saio com novas perguntas. E eu acho que isso que é muito rico, né? Até quando a gente pensa nesse trabalho de analista, eu acho que a gente começa a sempre manter essa pergunta, de não ter manter algo que não está sendo decifrado, e a gente começa a andar um pouquinho melhor, né? Carregando essas perguntas. Então, adorei a discussão de hoje. Obrigada. Só para finalizar, me chama muita atenção o uso da palavra artesanato. Junto com arte, né? Artesanato. E, de novo, a questão, embora não tenha a ver tanto a questão da ditadura, mas tem sim a do pós-guerra. Então, Tudo a ver. O quanto a gente tem que pensar tanto na Maria Martins, do Cortázar, e hoje em dia os nossos artistas, né, como leitores ou representantes, aquele que ouve a voz do seu tempo, que consegue traduzir isso ou tornar mais maleável. Eu fiquei pensando muito na questão da maleabilidade, o quanto a análise faz isso pra gente, de deixar as cobras e lagartos talvez mais maleáveis a ponto de ser um coelhinho branco, talvez. Um certo exagero, ou a maneira como se escolhe representar, o símbolo que se escolhe representar os fantasmas ou os coelhinhos no armário, os esqueletos no armário, talvez a gente possa passar por aí também. Mas o papel do artista em meio às guerras, né? Principalmente, eu acho que nesses dias que estão pesados para todo mundo, a gente atento àquilo que os artistas estão reverberando mais uma vez com tanta desgraça acontecendo. Então, muito obrigada por esse espaço e por tantas ideias, tanta arte que vocês trouxeram hoje. Obrigada. Que lindo, viu? Realmente, eu quero dizer também, só para terminar, é que foi muito lindo ouvir vocês hoje, escutar vocês hoje, né? Assim, foram umas falas muito tocantes, né? E também estava pensando que não são, você disse, né? Como pode ser iluminador, né? Alimentador o que a gente traz, mas pode ter certeza que para a gente também. Realmente é um momento de troca, né? Como a Rita disse, a gente não combina, a gente combina linhas gerais que a gente vai fazer, mas a gente não combina os detalhes e às vezes a gente se entende como hoje, né? Foi fascinante, assim, como as produções dialogaram, né? E dialogaram também com que as observações, né, que vocês estão trazendo. E o que me saltou o tempo todo, né? Acho que foi você que disse, né? Que o Lacan frisa, né? Por favor, não pensem que... Não queiram entender, né? Não queiram entender as falas no primeiro momento do paciente. Escutem, né? E escutar a vida, né? Com toda a angústia que ela traz, com todo o sofrimento que ela traz, né? Mas também com todas as possibilidades que ela traz, né? Eu estava pensando também, eu também fui exposta muito cedo à música e meu marido, no México, quando a gente viajou, ele se tornou um escultor e é muito fascinante, né? A gente tem que também agradecer, ter uma certa gratidão, né? Pelas oportunidades, as possibilidades que a gente tem de troca, né? E aqui tem sido fundamental. Então, também agradeço, eu sei que agradeço em nome de todos. Até agosto, não lembro a data, mas acho que é agosto. E ó, estamos abertas do grupo.